Êxodo 34:6. E como prometera, passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, longânimo e cheio de amor, paciente e fiel. Amém? Êxodo 34:6 é uma particularidade que eu quero chamar a tua atenção. Êxodo 34:6 é uma visão, é uma chamada. Me impacta logo a reação, porque aqui o cenário era: Moisés tinha quebrado as tábuas da lei, e ele agora tinha falado com Deus, e Deus disse: eu vou te dar novas, para você não quebrar mais. Você vai entender como é que o povo é. O povo é desse jeito, mas você não vai mais quebrar essas tábuas. Eu vou te dar tábuas novas. E aí aconteceu um negócio que até no original eu não consigo entender. Alguns estudiosos não conseguem. Os tradutores bíblicos, eles tentam dar uma ajuda, tá? Aí você vai me dizer se a ajuda acontece na sua tradução que tem aí. Mas na minha tradução de Êxodo 34:6, e como prometera, passou diante de Moisés proclamando. É assim, exatamente essa tradução que está no original. Que se você der uma olhada aí, traduzindo do seu português, passou diante de Moisés proclamando, não está bem claro quem proclamou. Se foi Moisés, enquanto Deus passava, ou se foi Deus proclamando enquanto ele mesmo passava. Passou proclamando. E aí quem estava proclamando? Era Moisés ou era Deus? Mas, na verdade, não importa muito. Porque para mim, a minha chamada de hoje é essas duas últimas expressões do versículo 6. Longânimo e cheio de amor, paciente e fiel. Quando ele expressa longânimo e cheio de amor, paciente e fiel, foi uma tradução que chegou até os nossos dias, baseada numa teologia de combate àquilo que era entendido naquela época. Mas cheio de amor, paciente e fiel, esse termo cheio de amor é uma palavra só no hebraico. Esse termo fiel é uma outra palavra só no hebraico. Então aí teríamos duas palavras que foram traduzidas como cheio de amor paciente e fiel. O que seria uma pessoa cheia de amor paciente na definição do original hebraico? O original hebraico é Hesed. Hesed é a palavra que foi escondida do Ocidente. Eu costumo pensar assim, porque quando você vai no dicionário de hebraico, Hesed é graça. Mas é difícil você achar uma tradução da palavra Hesed para o nosso português, ou para qualquer Bíblia do Ocidente, como graça. Por conta daquela teologia que se espalhou durante muito tempo, a teologia das dispensações, baseada em um versículo só, de que agora sim nós estamos debaixo da dispensação da graça. Mas a graça, essa teologia, às vezes algumas pessoas entendem como se essa graça só fosse possível hoje. E tudo isso que foi vivido, que aconteceu no Antigo Testamento, como foi vivenciado sem o poder da graça? Então fica sem uma resposta. Mas hoje a gente vai entender que essa resposta existe. Existia graça naquele momento. Nesse impacto aqui, eu não sei se você teve uma experiência como essa, eu ainda não, mas eu quero. Deus passar assim na sua frente. Você acha que não é um momento cheio de graça? Para mim, muito claro, é um momento cheio de graça. E é por isso que o texto original diz, graça. Ele diz que essas duas últimas expressões aí, cheio de amor paciente, na verdade é graça. E o termo fiel, na verdade, é verdade. Então são duas palavras que foram modificadas na tradução original para nós, mas que hoje você está tendo contato direto. Eu estou te dizendo, é Hesed e Emet. Então essas duas palavrinhas foram o encontro da graça e da verdade. Quando Deus passa, quando Ele tem uma experiência forte, Ele promove, na verdade, essa experiência forte com você ao encontro da graça e da verdade. Esses dois termos são importantes para a nossa discussão hoje. Graça e verdade está em todo grande evento em que Deus se encontra. Não dá para dissociar. Ele é isso. Ele é graça e Ele é verdade. Então como eu posso esconder isso no Antigo Testamento? Se Deus está presente em toda a Bíblia. O Antigo Testamento é repleto de graça. Eu não posso dizer que só agora nós aqui somos os sortudos, só nós estamos vivendo debaixo da graça.
Todo mundo naquela época também vivia. Quem tinha relacionamento com Deus vivia debaixo de graça. E esse vai ser o meu esforço hoje em te apresentar isso. A grande reação de Moisés, se ele tiver dito aquelas palavras, foi ele ficou impressionado. Deus é isso tudo. Ele começou a dar descrições, ele começou a dizer, Deus é isso, é aquilo. Aí ele terminou, é graça, é verdade. Esse momento é muito impactante para mim. Tem momentos na nossa vida que a gente se encontra com pessoas que moldam, tiram você de uma rota e põem em outra, molda o teu caráter, molda o teu destino, molda o que você vai ser. Sem o impacto daquela pessoa na sua vida, você não sabe como vai ser. Com Moisés foi assim. Segundo as tábuas, eu vou te entregar verdades, Moisés, escrita em tábuas. E para apimentar esse negócio, eu vou aparecer ali. Ele estava lá. E isso mudou a vida de Moisés, um grande impacto. Tem gente que a gente encontra que causa impacto. Eu lembro de uma amiga que estava com uma filha pequena e foi numa lanchonete famosa na cidade. Não essa cidade, uma outra cidade. E aí naquela cidade lá, ela encontrou e estava um movimento lá dos atendentes junto de uma outra criança e a mãe dela. E aí na conversa dos atendentes ela percebeu que era uma youtuber. E aí quando chegou ela com a filha ao lado da youtuber Mirim, aí a mãe da youtuber, olha filha, uma criança também, dá o teu autógrafo para ela. E ela nem sabia quem era, ou pelo menos ela disse para mim isso, né? Eu não sei nem quem era aquela youtuber. Não, minha filha não precisa de autógrafo não. Mas tem gente que é assim, não, eu sou um youtuber, você quer um autógrafo meu? Quer te dar autógrafo, né? Eu posso te dar o meu autógrafo? É tão famoso que ele pergunta se pode te dar o autógrafo, né? Deus fez isso com Moisés. Eu vou te dar autógrafos, eu vou autografar as tábuas e entregar na sua mão. Mas o contexto da youtuber era diferente, né? Quando Moisés viu aquele Deus, ele reconheceu de cara as características daquele Deus. Não era algo oculto. Esse autógrafo eu quero também. Graças a Deus que Deus nos autografou no coração, né? Que é assim que ele disse, né? A lei eu vou escrever no teu coração. Então ele autografa o nosso próprio coração com a assinatura dele. Posso ouvir amém de você? Porque teu coração tem esse autógrafo. Esse momento eu acho lindo, né? Deus faz isso com Moisés. Eu estou aqui, vou fazer o meu show, Moisés. Tu está preparado? E naquele show ali Moisés fica atônito. Se a gente for contar a história aqui sobre as pessoas, os artistas e aqueles que os idolatram, né? Eles fazem cada coisa, né? Eu não sei o que é que você tem feito para Deus, mas eu vi gente passar, isso é comum, passar horas e horas na fila de um show de um artista, por exemplo, de fora que vem para o Brasil. Ele fica horas naquela fila. E sempre tem uma reportagem, né? Você está aqui há quanto tempo? Eu estou aqui já há 3 dias, eu estou aqui já há 2 dias, eu vim foi cedo. E o que é que você vai fazer quando a pessoa entrar no palco? Eu acho que eu vou morrer. Como é que é você na frente de Deus? Faria assim como Moisés? Você faria como essas pessoas que amam os artistas? Você pediria um autógrafo? O que é que a gente faz quando a gente se encontra com Deus? Toda vez que eu me encontro com Deus, é uma mudança. É isso que eu quero, é isso que eu peço. Eu peço uma mudança. E que Deus então me encha, vou aproveitar para esse tema que eu quero hoje, me encha da sua graça e me encha da sua verdade. É diferente de qualquer artista que a gente encontra, né? O que é que ele tem para te dar? Ele tem para te dar uma diversão? Isso realmente muda a sua vida? Mas Deus tem graça, Deus tem verdade para nos dar. E é isso que eu acho que muda a minha vida. Hesed, Emet. Essas duas palavras mudam o que nós seremos. Essas duas palavras mudam o nosso ponto de chegada. Essas duas palavras mudam o destino. Para onde é que você vai? Para onde você vai? Essas duas palavras podem mudar você. A graça é quando você finalmente consegue se aproximar desse Deus que está fazendo o show dele. Só pode se aproximar com a graça. Sem graça, não se aproxima. Teve uma pessoa também que eu li, isso foi em um livro, que ela queria muito se encontrar com um artista dela também. E ela fazia coisas desesperadas para chamar atenção. E uma vez que ele conseguiu chamar atenção, ele bateu uma foto com o artista que ele queria. Na verdade era um jogador famoso. Bateu a foto com o jogador, e aí ele agora tem uma estratégia. Ele imprimiu a foto, ele e o jogador, bem grande assim para segurar na mão, uma placa com a foto.
E aí toda vez que o jogador aparecia no jogo, ele ia lá correndo e levantava a placa. Eu quero outra foto dessa, eu quero outra foto dessa. Ele acumula hoje 10 fotos com esse jogador famosíssimo em outro país, nos Estados Unidos. 10 fotos. E as 10 fotos sempre é uma réplica da foto que ele tinha na mão. Aí você vê a escadinha das fotos, né? Tem todas as fotos dentro da foto, né? Bateu a foto eles dois juntos, segurando a placa. Aí agora ele fez a placa com essa foto. Agora bate a foto dele segurando a placa com 3 fotos dentro e assim vai, né? Foi criativo. Ele foi para chamar a atenção e ele então conseguiu. Ele conta a história dele. Como eu consegui 10 fotos com esse cara que nunca tira foto com ninguém. Eu consegui assim. Ele montou a estratégia dele. Sempre eu quero outra dessa, eu quero outra dessa. Ele fez uma coleção. Diz ele que quando ele se aposentar, ele vai ter uma relíquia para vender, né? Quem quer comprar essa foto? A foto é com ele, né? Só serve mais é para ele. Mas a aproximação de Deus precisa de uma estratégia. E a estratégia se chama graça. Graça é a permissão que Deus vai nos dar para a gente chegar, mesmo que essa qualidade de pecado que nós temos, Ele vai permitir que nos aproximemos dele por essa graça. Não é que você tenha direito, não é que você consiga por si só, mas é porque Deus disse, eu estou te dando essa colher de chá. Pode chegar, se aproxima que eu vou permitir. Isso é graça. Mas o meu ponto aqui é, como que essa graça e verdade de Deus se encontram? Como que a gente pode perceber que esse evento, como esse de Moisés, se repete na Bíblia? E na Bíblia me diz, ela me fala isso, que toda vez que a graça de Deus se encontra com a verdade, é um evento épico. É um evento canônico na vida de uma pessoa. Porque eles têm que se encontrar na sua vida. Não adianta ele acontecer na história, mas ele acontece. Mas quando ele acontece na história, ele serve para quem o reconhece. E isso é tarefa nossa, a gente que precisa. A graça e a verdade estão lá, aconteceram, se uniram. E nesse momento é hora de você dizer, eu quero isso. Se não disser, não tem valor para você. Sempre que acontece o encontro da graça com a verdade, a história é transformada. Uma das vezes que é marcante, que é nítida, todo mundo reconhece, foi na Páscoa. A Páscoa foi um dia em que a verdade se encontrou com a graça e mudou a história completamente. Se você for perceber, é a contagem do calendário, todo mundo sabe quando é a Páscoa, seja no Oriente, seja no Ocidente. Hoje a gente está celebrando isso, tá? Seja no Oriente, seja no Ocidente, todo mundo sabe, ninguém perde a contagem, a Páscoa é aqui. Então a Páscoa está aí, porque foi o momento em que isso se encontrou. O que aconteceu na Páscoa, você sabe? Aconteceu uma flexão na história, uma mudança na história. A história estava indo para um lugar. Na Páscoa, quando Cristo se entrega, muda a história. A história agora vai para outro lugar. E todos aqueles que se apegam a essa mudança na história, mudam a sua vida também. Foi o dia que eu disse, Senhor Jesus, eu reconheço, Tu és o meu Salvador. Mudou a minha história. Mudou até hoje, tá? Porque desse caminho eu nunca saí. Então mudou a minha história. Mudou a história de todos vocês. No dia que você diz, eu reconheço, Ele é sim o meu Salvador. Foi por causa dessa Páscoa. Essa Páscoa é essa união da graça com a verdade. A graça e a verdade se encontraram e mudou tudo. Muitas coisas podem mudar a nossa vida, né? Muitos eventos. A Páscoa muda completamente a história. Mas uma notícia pode mudar a nossa vida, né? Uma notícia pode mudar a nossa história, né? Uma notícia ruim. Aquela garota ficou famosa, né? Do câncer raro. E aí abriu uma vaquinha para poder casar, enquanto ele ainda tem alguns meses de vida. É chocante, né? O Brasil todo está impactado. Você sabia que tem gente orando para que Deus a cure? Dizendo, Senhor, quebra esse galho para nós aí, né? Dá um pouquinho de alegria para todo mundo, porque já imaginou? Já imaginou? Aí Deus vem com essas vezes, né? Mas vocês já imaginaram qual é o meu plano, né? O que eu quero? Vocês já imaginaram, né? Mas vai que Deus faz um negócio desse, né? Que impacto seria? Mudança de história, né? Tem gente orando para que Deus a cure. Deram 2 meses para ela, já está no 3º, né? Ela só tem 17? Só tem 17 aninhos, né? Deram 2, passou, está no 3º. Então vai casar essa mulher, vai casar. Bem, que Deus faça o que está previsto
nos seus escritos. Mas tem evento de notícias boas. Notícia boa chegou e você vai mudar, muda a sua vida. A notícia boa chegou, você foi aprovado. Muda a vida não? Né? Aprovado, vai mudar a vida? Vai para outro canto. Tem um amigo que ele mora hoje em outro país. E ele estava com sua vida muito boa, muito estável. Inclusive ele era servidor público. A esposa também servidora pública. Quer mais estabilidade do que isso no Brasil, né? E aí ele recebeu uma notícia. O pai, que era os pais que eram os últimos vivos, faleceram. E aí a esposa já não tinha os pais mais vivos, ele agora também não tinha mais os pais vivos, e aquilo ali germinou na mente dele uma ideia de mudança. A gente precisa mudar, nossos pais já não são mais vivos. Essa era a notícia que estava esperando para que a ideia germinasse na mente dele. Por que a gente não muda de país? Que ideia, né? Assim, do nada, já que as coisas mudaram por aqui, por que a gente não muda de país? E ele se mudou do Brasil, já faz 4 anos, 3 anos, 4 anos. Ele, a esposa e os 5 filhos deles. O cara é arriscado, né? O cara gosta de risco. Ele abriu mão da estabilidade que ele tinha no Brasil, porque veio aquela ideia, já que essa notícia chegou, por que a gente não muda? E ele se mudou, a esposa embarcou, e os 5 filhos também, e hoje eles moram em outra nação. Algum tempo, né? Mudou completamente. Tem coisas que vêm para nos impactar e mudar a nossa vida. E quando a gente sai dessa estabilidade, algumas pessoas podem dizer mesmice, pode ter certeza, essa mudança vai mudar também o seu interior. Quando você muda o exterior, vai mudar também o seu interior. Nós somos seres humanos, nós funcionamos assim. Mudou uma parte, mudou o externo, muda o interior. O contrário também pode ser verdadeiro. Mudou o interior, você começa a mudar o exterior. Então nós somos assim, uma coisa vai puxando a outra. Nós funcionamos em relacionamentos. O que nos rodeia funciona, tá? Vai mudando o interior, vai mudando o exterior. Se você muda o ambiente, você começa a se adaptar a ele. Nós somos seres humanos, não fugimos disso. E quando você se encontra com Deus, é um impacto muito forte. É notório, porque Moisés estava num ambiente. Deus falou isso para ele: sobe o monte, eu quero você em um outro ambiente. E lá a gente vai se mudar. Lá você vai ser impactado. Lá vai ter uma mudança. Então mudou o ambiente e Moisés viu Deus, dizendo: aqui se encontrou a graça e a verdade. Mudou Moisés. Essa semana também eu vi um esporte. O cara estava no esporte e ele... Porque é muito emocionante esporte às vezes, eu acho. É aquele momento que o cara lutou, trabalhou, batalhou muito, no final, ganhou. É difícil você perguntar a uma pessoa: você já se emocionou com alguém do esporte? Não, eu nem acompanho. Mas nunca aquele videozinho que viralizou, né? Aquele vídeo que viralizou, o cara estava quase morrendo, ganhou. Você nunca se emocionou com aquilo? Sempre é emoção, porque você está rompendo o limite, está vencendo o limite. Então sempre é emocionante para nós, né? Pelo menos deveria ser. Se não for, procure ajuda, né? Porque você não consegue se emocionar com alguém que vence uma batalha tão difícil. É importante. Eu gosto disso. E eu vi essa semana o cara que derrubou o outro na luta. Ele tocou o chão, ele, pronto, já ganhei. Deu as costas, cara, deu as costas. O cara se levantou e derrotou ele. Virou e saiu lá chorando. Eu pensei que tudo estava perdido. Quando eu caí ali, pronto, perdi. Ele simplesmente virou de costas e me deu uma chance. E eu só precisava de uma chance. Me levantei e ganhei a luta. Meu Deus! Pense nas duas condições, né? O outro que estava com tudo ganho, jogou fora. E o outro que estava com tudo perdido e ganhou. Aí você se compara? Todos nós aqui, eu tenho certeza, já passamos por uma situação que estava tudo perdido e ganhou. Depois passou por uma situação que estava tudo ganho e perdeu. Vença suas lutas, vença suas batalhas, faça você mesmo seus treinamentos, vá lá e viva seu momento. Faça desse evento um evento canônico. Esse evento me mudou. Seja o evento da vitória, que a partir daí você é campeão, ou seja o evento da derrota. Fui derrotado, mas agora eu aprendi. E muda a situação para a próxima vez. Eu tenho um versículo que eu quero tratar agora com vocês sobre isso.
o evento canônico do encontro da verdade com a graça. 1 Pedro 5,10. 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Essa carta de Pedro, especialmente nesse versículo, para mim é muito significativo, eu gosto muito, porque fala da graça, como nós então conhecemos e como o pessoal da teologia gosta de tratar. Agora sim nós temos graça, mas eu estou te provando que a graça nunca se afastou de nós. Toda a história, ela estava lá. E ele menciona aqui esse termo graça, quando ele fala, ora, o Deus de toda graça. Esse Deus de toda graça, ele não só passou a ter graça depois da Páscoa, como eu estou te falando. Ele é o Deus de toda graça. Então toda graça está nele, é a essência dele. Então esse Deus de toda graça, e esse termo graça aqui, ele se referencia ao Deus de toda graça, que em Cristo, ele fala, então Cristo veio como um veículo. Cristo, ele chamou Cristo à sua glória. Então tem um chamado, que pela graça nós podemos também receber. Ele chamou Cristo à sua glória, ele ressuscitou Jesus, por essa maravilhosa graça. E Jesus foi o primeiro, o primogênito, para que a gente também pudesse ser. Depois de Jesus, chamado para essa glória, ressuscitado ao terceiro dia, Páscoa, depois disso, aí tem o nosso também. Vai ter o dia em que a gente vai morrer, ou então a gente vai ser arrebatado, mas vai ter o dia do chamamento para a glória, conforme foi com Jesus. Foi o exemplo. Ressuscitado para a vida eterna. Assim será conosco. Amém. Assim será. Porque nós temos essa condição, nós estamos nesse mesmo chamado, porque Ele é o Deus de toda graça. Só é possível por causa dessa graça. Mas Ele fala depois, olha só, Jesus foi chamado à graça, mas Ele passou por um sofrimento. Ele teve um sofrimento. E quando Ele fala desse sofrimento, Ele usa a palavra Paschos, no original do grego, como a palavra foi escrita. Paschos. Eu duvido que você não tenha feito uma ligação entre Paschos, que significa o sofrimento, e Páscoa, que significa o sacrifício de Cristo até ser ressuscitado. Então, se tem essa ligação, é porque o original grego te dá isso mesmo. Essa palavra Paschos, que tem aí como sofrimento, na verdade é quando você participa de uma experiência que te é muito sensível. Se você estiver estudando grego e quiser falar essa palavra por aí, fala Páscoa, quando você teve aquela experiência que foi muito forte para você. Hoje para mim isso foi Páscoa, foi muito forte para mim. Senão o grego aqui de paraletra. Páscoa é isso, uma cena sensível, um momento sensível. Me disse Moisés, recebendo as segundas tábuas da lei, não foi um momento tipo Páscoa. Foi uma experiência sensível para Moisés. Ele ficou louco. Senhor, Senhor, Tu és tudo isso. Tu és o encontro da graça com a verdade. É Páscoa. Então Páscoa é assim. Páscoa nesse momento, nesse evento impactante, nesse evento sensível, uma experiência canônica que muda a nossa vida. Isso é Páscoa. Uma experiência canônica, uma experiência ímpar, uma experiência que transforma e translada a nossa vida. Isso é Páscoa. Mas o aviso está dado aí. É como o versículo termina. Olha só as 4 palavrinhas finais desse versículo. Isso é Páscoa para nós, chamado para a glória. Mas ele diz por quê? Por quê que nós temos que ter um evento sensível para com o nosso Deus? Para nos aperfeiçoar, para nos firmar, para nos fortificar e para nos fundamentar. Depois que você passa por uma Páscoa do encontro da graça e da verdade, você fica firme, você fica melhor, aperfeiçoado, você fica fundamentado. Ninguém tira dos fundamentos. Uma casa construída em bons fundamentos não cai, não derruba, enfrenta furacões e ciclones.
e não se move, fica lá. A água do mar bate na areia, tira a areia e os fundamentos da casa ficam firmes. Fundamento, nada mexe com você. Você mantém sua fé, fica firme na sua fé, mesmo tendo sofrido por um pouco. É Páscoa, é um evento canônico, onde a graça de Deus se encontra com a verdade. Se não tiver a verdade de Deus com você, você não consegue ter esse evento canônico. Se não tiver a graça de Deus na tua vida, não consegue vivenciar isso. É por isso que tem tanta gente abalada com notícias. Se abalam, tira do chão, fica nervosa, não dorme, cabelo fica branco, cai o cabelo, terrível, emagrece, se perde. O encontro da graça com a verdade é o evento canônico que sustenta você. É a Páscoa. Jesus reuniu os discípulos. Eu quero comer com vocês. Vamos fazer um momento que a gente coma junto. E no meio da conversa vai, conversa vem. Ele disse, eu estava muito ansioso, eu queria muito comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Ele já sabia. Agora você imagina a pessoa que já sabia. Eu já sei que por aí vem sofrimento. Mas sabe o que é que eu quero? Quero estar junto com vocês, quero estar junto. A gente vai comer, vai se relacionar, vai conversar. E ele pegou e ainda disse isso, jogou essa na mesa. Eu queria muito esse momento com vocês, porque esse momento aqui é um momento bom para mim. É muito bom estar junto de vocês, porque logo mais vem a minha Páscoa. Um evento em que eu vou ser chamado para a glória. Mas tem que passar por experiência. Qual é a melhor experiência que você já passou com Cristo? Faça isso, análise. Eu tenho uma coleção, graças a Deus, que Deus nunca permita eu não preenchi minha coleção. Assim como o cara colecionava lá as fotos com o artista, eu quero a coleção com experiência com Deus. Eu quero colecionar experiências com Deus. Ontem eu fiz a minha oração, experiência com Deus. No dia da notícia do Adalto Lourenço, eu tive uma experiência com Deus. Respeitoso demais ele, né? É muito amado, né? Às vezes a gente nem precisa conhecer de carne e osso, mas só por conhecer o escrito, conhecer as pregações, conhecer como ele se comportava, como ele pensava, você já se acha que é amigo, né? Eu era amigo dele. Aí quando vem a notícia, meu Deus, que choque! Eu fui orar e chorei ali a minha própria dor, a minha experiência com meu Deus. O Senhor chamou para a glória, né? Amém. Tinha tanto para dar ainda. Amém. Mas sabe de uma coisa? Tem vídeos dele que eu nunca vi. Ainda vou ver. Então ainda vai dar muito ainda, porque os vídeos dele estão todos aí. Assista alguns, você vai ver. Que rapaz bom! Aí depois ele vai amadurecer, que senhor bom, né? Tem vários vídeos dele novinho, mais maduro. Aí Deus disse, olha, tá bom, vem agora para cá, vem pro lado bom. E ele foi. Amém! É porque a gente só está nesse lado aqui, a gente acha que aqui é bom, né? Aí Deus disse, vem pro lado bom. E ele foi. Eu tive uma experiência. Na ida dele eu tive a minha experiência. E é assim que funciona. Qual é a sua Páscoa? Qual a Páscoa que você teve com Deus? Que caiu na memória. Está lá. Eu me lembro. Mudou. Me estabeleceu. Me firmou. Me aperfeiçoou. Eu agora sou forte. Por causa das experiências com Deus. A graça e a verdade se encontram. Se a graça e a verdade se encontram, qual é o resultado? Agora sim, irmãos. É o versículo que como eu quero que você anote e gere aí uma memória com esse versículo. É o Salmo de número 85. Quero que você abra nele. 85, 10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. O que você sentiu quando você leu aí? Você leu esse versículo e o que você sentiu? Quando eu encontrei esse versículo eu disse, uau! Que situação é essa? Quando a gente passa por um evento canônico, um evento de flexão na vida, um evento que marca, quando a gente passa por um evento que abre destinos. Aí ele diz, a justiça e a paz se beijam. Quando esse momento acontece, a justiça e a paz entram em aliança.
elas dizem amém. A justiça e a paz se estabelecem. Quem quer viver num reino de justiça e paz? É isso que ele está dizendo. A justiça e paz se unem. Então a glória, aquela mesma para a qual Jesus foi chamado para a sua glória, essa mesma se estabelece, porque o resultado da glória, a glória resulta da justiça e a paz se unindo. É isso que o salmista estava inspirado e cantou. Toda vez que acontece esse evento, essa experiência, esse íntimo com Deus, a justiça e a paz se estabelece. Justiça porque nós ficamos justificados, tá? Não tem pecado que nos aponte mais nada. Justificado. A justiça chegou. Então se a justiça chegou, está justificado. É um ato que só Deus pode fazer. E ele declara: eu declaro que você está justificado. Pode vir, porque a graça te tocou. E aí vem essa paz. A paz que excede todo entendimento. É por isso que não se abala. Pode ser qualquer coisa exterior. A pessoa não se abala. Ela ainda está de pé. Como você está de pé? Eu não me abalo, porque o Senhor já me justificou. A justiça e a paz se beijaram. Eu estou debaixo dessa paz. Uma paz que é inexplicável, né? Os apóstolos tentaram. Mas todos os versículos a gente não consegue explicar tudo. Essa é a paz. Esse tipo de paz. Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando a graça e a verdade se unem, nós estamos debaixo desse reino. Desse reino que funciona assim: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque a graça e a verdade se encontraram. Então nós estamos debaixo desse reino, no reino do Senhor. Esse reino é o efeito da justiça. O efeito da justiça gera paz. Na minha infância, no bairro onde eu morava, teve um evento canônico no bairro. O bairro todo soube. Ele foi tão forte esse evento que ultrapassou as fronteiras do bairro. A cidade toda ficou sabendo. E se você quiser ser impactado mesmo, foi tão forte que o resultado dele chegou na Itália. Um evento canônico. Eu vou contar esse evento, mas você não pode rir. Tinha um padre lá no bairro que veio da Itália. Ele foi enviado da Itália, ele já morava no Brasil há algum tempo, ele falava um pouquinho de português, mas era um português meio italiano. E aí ele começou a ficar conhecido no bairro porque ele veio da Itália. Então todo mundo dizia: o padre que veio da Itália. E aí alugaram uma casa para o padre no bairro, porque ele agora ia ficar naquela paróquia, e o padre começou a morar no bairro. O vizinho do padre criava galo. E o galo virou o despertador do padre. E o padre não conseguia mais dormir, porque 3 da manhã o galo despertava o padre. Era um reloginho. 4 da manhã despertava de novo. 5 da manhã e tome galo na cabeça. O padre ficou tão zangado que ele procurou a justiça. Ele foi lá na delegacia e deu parte do vizinho, porque o vizinho tinha um galo. O delegado ficou sem saber o que fazer, porque disse: como é que eu vou aplicar uma justiça num caso como esse? E o italiano ficava doido: mas é porque está me perturbando, não pode, eu preciso dormir. E ele ficou famoso no bairro como o padre do galo, que tinha a missa do galo, aí juntaram o padre do galo, ninguém mais conseguia chamar ele pelo nome dele em italiano, chamavam pelo padre do galo. E não sei se depois vão cortar aqui no vídeo, mas pelo amor de Deus, não me derrube isso aqui por causa do padre do galo. E ele ficou zangado e ele deu uma entrevista para a TV, e aí a cidade toda ficou sabendo. Tem um padre do galo aqui em Fortaleza, é o padre que não aguenta um galo, e ele ficava pedindo justiça na entrevista dele. Eu só quero um pouco de justiça, para que eu tenha um pouco de paz. É por isso que eu lembrei dele. Eu quero justiça para ter um pouco de paz. Chegou lá na Itália e mandaram buscar o padre de volta, porque o padre estava sem um pingo de paz e não achava justiça naquela situação. Eu não quero que essa história seja cômica a ponto de você perder a linha do negócio, mas a justiça de Deus é que vai te dar paz. É claro que o delegado não tinha como dar paz para o padre por causa do galo. Ia mandar matar, irmão. Não tinha como, não tinha lei para isso. Então, se não tem lei para isso, não adianta apelar. Mas qual a lei que Deus escreveu no nosso coração?
Essa é a lei que Moisés estava buscando ali. Foi essa lei que Moisés foi lá em cima e disse: eu quero que escreva. E ele escreveu de novo as segundas tábuas. Um evento canônico. Jesus vai lá naquela Páscoa e nos abre o caminho que nós temos acesso a essa união. A união da graça com a verdade de Deus. Então, quando a verdade está exposta, nós temos acesso a essa graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, fica agora disponível na mesa para nós. É tempo dessa paz para a nossa vida. É tempo de a gente buscar essa paz e andarmos nela. Eu quero declarar isso aqui. Aquela Páscoa de Jesus Cristo, aquela Páscoa ali, é um evento canônico para todo mundo que se agarra, que se apega a essa Páscoa. Foi um dia que se uniu de novo a graça e a verdade. Como foi com Moisés. E ali ficou exposto a graça para que você seja chamado para a justiça, chamado para a paz. Não dá para ser justo se você não anda debaixo das leis do Senhor. É essa justiça que te purifica. Você está sendo justo? Estou debaixo dos princípios do meu Deus. Como você tem andado nos princípios do Senhor? É esse o chamado. Quando a justiça e a paz se beijam, você tem paz porque está cumprindo os princípios justos do Senhor. Eu estou cumprindo e isso vai me liberando. Eu estou andando na verdade do Senhor. É por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14. Ele é esse caminho que te converte, vai te levando para o caminho de paz. Tem aquele cantor famoso, ficou famoso por isso, né? Um choque, fui no médico, eu tenho um choque, eu tenho um problema no pulmão, vou morrer. Como que eu sou cantor e tenho um problema no pulmão? Foi isso que ele disse. E ele começou a fazer shows no mundo todo, né? Cantando com aquele aparelhinho, né? Uma bombinha que injetava água lá, na narina dele, né? Então ele ficou famoso, tem fotos e fotos dele, né? Com aqueles negócios conectados e jogando oxigênio ali para ele poder cantar. Aí um dia, dormindo, ele teve um sonho. Naquela Páscoa, ele sonhou que estava naquela Páscoa, Jesus pendurado no madeiro, e Jesus ali já com a cabeça para baixo, morto, e ele estava lá presente, vendo: meu Deus, é a Páscoa do Cordeiro, eu estou aqui. E aí no sonho dele, Jesus levanta a cabeça, olha para ele, abre os olhos, o olhão de Jesus olhando para ele e diz: a verdade te libertará. E aí Jesus fecha os olhos e cai de novo. E aí onde ele acorda: meu Deus, eu tive um sonho. E começa a acordar a esposa. Ele era filho do pastor da igreja, mas já era pastor da igreja também, líder de louvor, e estava fazendo esses shows. E ele confessa para a esposa, confessa para o pai, que ele na verdade era viciado em um tipo de pornografia infantil. Terrível. Eu não sou doente nos pulmões. A minha doença é outra. Eu tenho outro problema. E eu vi Jesus e ele disse que eu tinha que contar a verdade, porque a verdade ia me libertar. E era verdade, ele não era doente. Ele não tinha nada no pulmão, gente. Não tinha nada. Que vexame, que vergonha. Mas confessou. E a igreja orando por ele, tentando restaurá-lo, tentando voltar para o tempo de justiça e o tempo de paz. É um tempo de confissão. Não quero mais. A verdade vai libertar. A verdade liberta, né? A verdade é um impacto, né? Encontra com a graça. Veja se isso não é muita graça. O cara podia ir só para o inferno direto. Aí a graça de Deus, eu vou te dar um sonho. Te dar um sonho para ver se tu acorda. E no sonho ele acordou. A verdade, tem que contar a verdade, tem que contar. Não adianta, tem que contar a verdade. A graça e a verdade se encontrar, a justiça e a paz vem. Vou finalizar com o último versículo. É o último versículo da Bíblia. Vai lá para a última página da Bíblia. A Marjorie gosta desse versículo. É o último versículo da Bíblia. Apocalipse 22, 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém.